Hey Otaku, eu sou o Gushi e no vídeo de hoje vamos falar sobre Kimetsu no Yaiba, mais especificamente sobre Tanjiro, Zenitsu e Nozuki Kanao. Todos esses personagens são personagens com algum grau de protagonismo, ou seja, personagens que chamam a nossa atenção. E a questão que iremos levantar aqui é, eles teriam o nível Hashira ou seriam capazes de se tornarem Hashira? Antes de tudo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, só avisando que esse vídeo vai ter spoilers do mangá. Então se você não gosta, deixa o like e vai pro vídeo anterior que é sobre os dubladores de Kimetsu e tá muito legal. Mas se você curte spoilers, realmente nessa dúvida, vamos ao vídeo. Primeira dúvida que eu quero esclarecer é: como um caçador se torna um Hashira? E para essa pergunta temos 3 respostas. O primeiro método é pela sucessão. O atual Hashira adota um aprendiz e prepara esse aprendiz para assumir sua posição devido a uma eventual morte ou aposentadoria. O segundo método é por evolução de status. O caçador que está no rank Kinoi, que é o rank mais alto antes dos pilares, precisa eliminar 50 Onis para ganhar o direito de evoluir seu rank e se tornar um pilar. Terceiro método é o método que teve bastante ênfase no anime, que é o método automático, que acontece quando um caçador de qualquer patente elimina um dos 12 Kizukis do Muzan. Mas para esse método eu tenho algumas críticas que vou levar em consideração para fazer esse vídeo. Vamos lá! Existe uma diferença gigantesca entre um Lua inferior e um Lua superior. Naturalmente, um caçador que elimina um Lua superior facilmente mataria um Lua inferior. Mas 2 caçadores que eliminam um Lua superior sem a ajuda de nenhum Hashira, na minha visão também são capazes de individualmente matar com certa facilidade um Lua inferior. E com isso eu vou considerar uma eliminação de Lua inferior em dupla como uma eliminação de um Lua inferior. E agora vamos aos personagens que esse vídeo se trata. Tanjiro Kamado. O Tanjiro dos 4 é o que a gente viu mais próximo de se tornar um pilar no anime, já que bem, ele cortou a cabeça do Rui, né, um Lua inferior, no caso o Lua inferior 5, mas por questões de roteiro, não podia ser tão rápido, né, a autora mexeu os pauzinhos e fez o Rui cortar a própria cabeça, morrendo posteriormente para o Tomioka. O inferior seguinte que Tanjiro enfrentou foi o Lua inferior 1, no filme do Trem Infinito, o Emo, e a vitória veio novamente com a ajuda de Zenitsu, Inozuki e Nezuko, mas dessa vez o pilar envolvido e o que ficou com os créditos foi o pilar da chama Sengoku. Então vamos ver daqui pra frente. O Tanjiro enfrentou o Lua superior 6, Adakio Gyutaro, com a ajuda do Inozuki, Zenitsu e do Tengen, o pilar do som, e mesmo apesar da vitória abençoada, os créditos claramente foram para o Hashira, no caso o Tengen, afinal sem ele com certeza a vitória não seria nem cogitada. O próximo confronto do Tanjiro foi com Hantengo, o Lua superior 4, e assim como aconteceu com o Lua superior 6, ele recebeu a ajuda de uma Hashira, que no caso foi a Mitsuri, a pilar do amor, que ficou com boa parte dos créditos nessa vitória. E essa luta também teve participação da Nezuko e do Genya. Já na batalha final, o Tanjiro enfrentou o Akaza ao lado do Tomioka, o pilar da água. E mesmo vencedor, novamente os créditos permanecem com o pilar que estava presente. Então temos todo o desfecho com a derrota do Muzan e tudo mais. Claramente, o Tanjiro ele tinha um nível de Hashira, tanto que boa parte das batalhas que ele estava envolvido realmente eram batalhas duras, os Hashiras não ganhariam sozinhos. E o Tanjiro em todas essas lutas realmente tem uma participação muito ativa. O próprio Gil chegou a admitir que o Tanjiro havia superado ele durante a luta com a Akaza. E se o Tanjiro se tornasse um pilar, possivelmente seria por sucessão, assumindo o lugar que seria o lugar do Kyojuro Rengoku. E a obra em vários momentos deixa essa sensação de legado pra gente, sendo que no trem, antes de falecer, o Tanjiro foi o primeiro a ser chamado pelo Rengoku para ser seu aprendiz. Então provavelmente esse seria um dos fatores dominantes para dizer que ele cumpriu todos os requisitos. Kanao Tsuyuri. A Kanao desde o início ela teve seu cargo de pilar assegurado. Com certeza ela se tornaria uma Hashira, já que ela era aprendiz da Shinobu Kocho, a pilar do inseto, que também já tinha herdado a posição de sua irmã, Kanai Kocho, a antiga pilar da flor. Então seria natural a Kanao virar uma pilar.
Em questão de força, ela e o Inozuki foram capazes de lutar por um período extremamente longo sem a ajuda de nenhum Hashira contra o Lua Superior 2, o Doma. Apesar da vitória ter sido dada pelo veneno da Shinobu, dá pra dizer que nessa luta os dois se destacaram de forma extrema, mudando aquela questão que eu disse dos créditos do pilar. Afinal a Shinobu morreu bem no início e os dois tiveram que levar a luta praticamente sozinhos. A Kanao também foi responsável pela volta do Tanjiro de demônio para humano, já que foi ela que avançou com a injeção contra o Tanjiro Demon King. No fim, podemos dizer que sim, ela tinha um nível de pilar e com certeza seria uma. Zenitsu Agatsuma. De todos, Zenitsu é claramente o que teve sua posição mais assegurada e clara. Na batalha final ele foi responsável pela morte do Lua Superior 6, o Kaigaku, e ele foi capaz de derrotar esse Lua Superior sozinho, sem a ajuda de ninguém, mostrando que claramente ele estava no nível de um pilar, e até um pouquinho mais alto. Apesar de só poder usar a primeira forma da respiração do trovão, isso não intimidou Zenitsu. Usando seu próprio pensamento, ele se mostrou um prodígio e criou a 7ª forma mais poderosa da respiração do trovão. Inozuki Hashibiya. De todos da lista, Inozuki com certeza é o que teria mais dificuldade de assumir a posição de pilar. Apesar de ter participado junto da Kanao da derrota do Doma, ele em nenhum momento enfrentou sozinho um Lua inferior, mas participou da derrota do Lua inferior 1, o Emo. Inozuki talvez seja um dos maiores prodígios dos novos caçadores, sendo o único que foi capaz de inventar uma respiração, no caso a respiração da besta. Mas nos 3 quesitos iniciais que falei, Inozuki só se encaixa por certo romantismo meu na parte de matar um dos 12 Kizukus do Muzan, já que como dito anteriormente, ele foi um dos responsáveis na morte do Doma, e não só isso, como foi a sua espada a responsável pela força no corte do pescoço do Lua Superior 2. Resumindo tudo, na minha conclusão, o Inozuki sim, era um de nível Hashira, mas dependeria muito da análise do Obuyashiki para decidir se ele seria promovido ou não, afinal em nenhum dos 3 quesitos ele se encaixou. Mas e aí, concorda com tudo que eu disse ou discorda de algum? Você acha que algum dos 4 fica para trás em relação aos 9 pilares iniciais? Comenta aqui a sua opinião que eu tô louco pra saber. No mais é isso, um beijo, abraço e falou!